Pegando essa passagem do professor Augusto Teixeira, receita para o caos, eu gostei da expressão. As intervenções do Ocidente no norte da África, vinculadas até em parte com a Primavera Árabe, no Oriente Médio, não foram muito felizes. Na Líbia, não tem governo central, dia muito, é um caos. O sul da Líbia é a casa da mãe Joana, numa linguagem mais popular, tem um governo ali, outro acolá no litoral, o mesmo, o episódio da Síria, né? O Iraque, o Síria mais recente. O Iraque, então, aí tem vários governos, e será que não estão, aí eu passo para a professora Juliana, querendo queimar um pouco as etapas do governo de Israel, já determinando como deve ser o futuro governo do Irã? Será que parece jogo de futebol, quando um time já entra em campo, já se considera vencedor? O Flamengo seria campeão carioca em 95, e esqueceram que o Renato Gaúcho fez gol de barriga e o Fluminense ganhou o jogo, né? 3-2, se não me engano. Rapidamente, eu sei que é uma questão complexa. Não é uma intervenção que pode, na verdade, ser uma receita para o caos? Pode ser uma receita para o caos, Vila, porque, claro, quando você entra no jogo achando que você já ganhou, você negligencia muita coisa, né? E, claro, Israel tem ali, certamente, um potencial bélico expressivo, mas ele também não sabe qual pode ser, eventualmente, o trunfo da economia e do governo iraniano. Então, é uma receita para o caos porque, claro, você pode tomar medidas que, no final das contas, podem parecer que te ajudam, mas mais te fragilizam do que ajudam. Então, é complicado. Dentro desse jogo geopolítico, é complicado você achar que você tem todas as armas para vencer, quando, na verdade, você está lidando com um adversário que tem as suas potencialidades, tem as suas nuances e, claro, deve ter ali várias cartas na manga e diversas formas, inclusive, de tentar desestabilizar esse tipo de ação israelense dentro do território. Jason, dentro dessa mesma concisão que a Juliana tão bem fez, não é um pouco de pretensão de dizer nós já ganhamos a guerra, Israel em relação ao Irã, e o governo vai ser o seguinte, não vai ser mais essa república teocrática? Não há um certo exagero? Por isso que eu digo que eu acho que há uma diferença essencial nos players dessa questão, porque, como eu disse, o Irã, ele tem suas particularidades e é muito diferente dos outros países. Ele é muito diferente da Síria, muito diferente do Iraque. E parte desse grupamento, que fez parte do poder teológico lá dentro, ele tem o potencial de ser o substituto, incrivelmente, de uma eventual mudança do Irã, especialmente aqueles que eram considerados os grupos moderados, né? Que têm simpatia, inclusive, dentro do próprio Irã e da população. Como eu disse, o meu temor Israel não. Netanyahu capitanear isso, dados os desastres geopolíticos que ele criou recentemente. Não estou dizendo nada de 7 de setembro, a completa razão da reação de defesa de Israel, e concordo com o ataque também, porque Irã foi avisado, a Alemanha concordou com o ataque, França concordou com o ataque, Estados Unidos, o Reino Unido, todos concordaram com o ataque, porque eles estavam tentando produzir armas nucleares. E eles provaram agora, que eles agora estão tentando arrumar um gatilho nuclear, ou seja, eles estavam, tudo aquilo que eles diziam que não estavam fazendo, eles estavam fazendo. Mas eu acredito que existe uma nuance importante ali, exatamente porque há um grupo moderado dentro desse mesmo grupo teocrático que tem condições de utilizar o mesmo aparato democrático que eles têm, democrático entre aspas, porque eu não me recordo agora o nome dele, mas era aquele que usava o turbante preto. Ele foi eleito com 70% dos votos na época e ele não agradava aos ayatolás. Eu acho que o que talvez seja mais importante é a queda do sistema dos ayatolás e não da queda da estrutura de governo. E isso que eu acho que é de extrema relevância, que faz a diferença em relação aos outros países. De uma população muito mais educada e de um grupo que, dentro do próprio país, pode ter simpatia interna e fazer com que essa transição ela seja mais suave. Só realmente me preocupa é que Israel de alguma maneira com os países envolvidos e em conexão direta com esses grupos. Não deixar que isso... A pior coisa que pode acontecer num cenário desse é o vácuo de poder, e o vácuo de poder, ele traz os piores elementos e que nós já vimos em diversos países. Professor Augusto Teixeira, você vai ter uma concisão, parece, de debate eleitoral. 30 segundos. É uma receita para o caos, para pegar a tua expressão?
Vila, eu considero que sim, em virtude do potencial incontrolável de o que virá depois. Acho interessante os grupos oposicionistas que poderiam promover respostas importantes, mas a grande questão não respondida é qual componente de força poderia lastrear sua oposição numa potencial mudança de regime. E se tiver um componente de força, se esse grupo poderia vencer militarmente um potencial grupo opositor e dominar legitimamente a estrutura de Estado. Como são questões dificilmente respondíveis, é muito difícil imaginar a incapacidade de gerenciar um caos dentro de um processo de mudança de regime que poderia engolfar a região. O custo talvez seja muito maior do que o benefício, Vila.